Fala pessoal, eu sou Rubens Rugos e eu estou gravando esse vídeo para falar sobre a importância de um orçamento bem feito dentro da oficina de falaria e pintura. Antes de qualquer coisa, eu queria que vocês curtissem aí esse vídeo e se inscrevessem no meu canal, para que a gente possa levar essa informação para mais pessoas. Fortalece aí a nossa parceria. Bom, além de realizar um serviço bem feito, é necessário que a oficina ela saiba cobrar por esse serviço, cobrar de forma correta. Saber fazer um orçamento bem feito também é um indicativo de relacionamento com o profissional, com o proprietário do carro. Quando você consegue ter um orçamento bem feito de uma vez só, ou mesmo que não seja de uma vez só, em algumas situações você vai precisar fazer uma parte do orçamento, depois ter que fazer uma outra, traz mais segurança para o cliente, né? Ele vai perceber o profissionalismo da oficina. Quando você fica errando o orçamento e sempre ligando para ele para mudar esse orçamento, isso traz uma certa insegurança. Então, essa é uma das importâncias que o orçamento tem diante da oficina. Uma outra importância é que a forma de remuneração mais justa para a oficina, ela traz uma saúde financeira melhor. Tem algumas situações que algumas atividades elas são feitas no veículo e que não são cobradas devido ao desconhecimento, devido a um orçamento que não foi elaborado de forma correta. Alguns serviços que você acaba tendo que fazer para que o reparo do carro fique bem feito e que você acaba não cobrando. Um profissional nessa área de orçamentação capacitado é uma ferramenta rara hoje, né? Não é comumente visto na oficina, mas deveria ser uma ferramenta indispensável. Na década de 80, era comum que alguns orçamentos eles demorassem até 3 dias, até uma semana para serem feitas, né? Pela falta de conhecimento. Hoje, uma oficina que trabalha para a seguradora, ela consegue fazer o orçamento na mesma hora, online, através de um aplicativo que as companhias de seguro usam e que fica disponível para essa oficina. Ela faz um credenciamento e aí ela paga mensalmente por esse aplicativo, então ela tem à disposição um sistema onde consegue ajudar ela a fazer esse orçamento de maneira online. Ela entra no sistema e automaticamente ela faz o orçamento e já pode ser enviado para a seguradora. O que mudou da década de 80 para cá com relação à orçamentação, a essa demora do orçamento, é que essa figura que é o profissional do orçamento é uma pessoa mais dedicada em analisar os danos do carro e transformar esses danos em valor, em dinheiro. Ela veio aparecendo de forma mais profissional, já motivada pelas companhias de seguro, que precisavam de mais gente que tivesse esse profissionalismo dentro das oficinas. Normalmente, elas acabam utilizando funcionários da companhia de seguro, mas existem muitas oficinas que têm um funcionário específico para fazer isso, que é funcionário da oficina e que faz esse trabalho juntamente com a seguradora. Antigamente, os orçamentos eram feitos muitas das vezes por o proprietário da oficina. E quando isso acontecia, muitas vezes ele não tinha tanta experiência, ele tinha sido um produtivo que se tornou um empresário, ou um próprio empresário que não teve muito tempo para fazer esse tipo de estudo, esse tipo de treinamento, ele não tinha acesso a esse treinamento, então ele acabava usando da sua experiência para fazer o orçamento. E com dificuldade, ele tinha dificuldade de passar essa experiência para outras pessoas. E assim o orçamento ficava cada vez mais injusto, ou para um lado ou para o outro. O orçamento sendo feito por uma pessoa errada só vai trazer problema para a oficina, né? Sobram problemas para a oficina. Problemas como atraso, que você faz um orçamento, vai pedir uma peça, depois descobre que tem outra peça que precisa, ou então que você botou uma peça para reparar e aquela peça não serve para reparar, ela tem que ser trocada, aquele carro vai ficar parado ali no pátio para poder esperar
que seja refeito o orçamento, que seja falado com o cliente ou que seja falado com a companhia de seguro, né? O retrabalho de muitas vezes começar um reparo, aí parar porque faltou uma peça ou parar porque um serviço não foi cobrado de forma correta, eu esqueci de cobrar um serviço, a insatisfação do cliente, porque isso demanda tempo. Cada vez que você liga para ele para passar um novo valor, aquilo ali assusta ele, deixa ele mais insatisfeito ainda. E quem trabalha com seguradora sabe o quanto isso afeta as companhias de seguro. A companhia de seguro, ela acaba sendo afetada pela insatisfação do cliente também. Ela tem o retrabalho de mandar um perito, de fazer o orçamento, de fazer uma liberação para autorizar aquele complemento, né? E o carro vai se estendendo dentro da oficina e vai gerando ali para o cliente um incômodo maior. Quanto mais tempo ele fica ali, é ruim para a companhia de seguro, é ruim para o cliente e é ruim para a seguradora, para a oficina, no caso, né? Então, isso tudo causa um transtorno muito grande. Quando você tem um orçamentista, uma pessoa preparada para fazer esse trabalho, né, isso aí é uma garantia de lucro para a oficina, de todos os lados, tanto com relação ao tempo como com relação ao próprio serviço. Que tipo de pessoa, qual o perfil dessa pessoa para virar um orçamentista, né, para ter esse domínio do orçamento? Não precisa ser um profissional, qualquer colaborador da oficina, até mesmo uma oficina pequena, o próprio dono, ele pode ser essa pessoa capacitada. A gente sabe que tem muitas oficinas pequenas onde o dono, ele é um produtivo e ele é um administrador daquela oficina, ele é a pessoa que faz o orçamento. Então a gente sabe da dificuldade que é para essa pessoa fazer um orçamento, para essa pessoa dominar tudo naquela área ali, né, dentro da sua empresa. Então, qualquer pessoa ela pode passar por esse processo, não é um processo complicado. Mas esse profissional, quando ele tem algumas características, isso fica muito mais fácil, né? Isso fica muito melhor, né? Como, por exemplo, ser um bom negociador, ele ser organizado, ele ter o material separado ali direitinho, uma folha de orçamento, caneta, né? Um aparelho celular hoje com uma câmera boa para ele registrar ali o que está sendo feito, para ele poder passar para o cliente ou passar para a companhia de seguro, né? Ele saiba trabalhar com rapidez nas suas tarefas para que não fique demorado, para que ele não demore muito tempo fazendo uma única tarefa, né? Ele pode ter se ele tiver um conhecimento na reparação, é melhor ainda. Se ele não tiver, ele consegue também fazer um bom orçamento, mas esse conhecimento ele acaba ganhando ao longo da sua experiência dentro da oficina. Isso não é um critério de exigência que ele tenha esse conhecimento. A forma de fazer o orçamento ela pode ser feita por alguém que não tem tanto conhecimento, né? É bom que ele tenha um conhecimento de informática para que ele possa usar um sistema informatizado, que ele tenha um conhecimento em foto, para que ele consiga tirar uma boa foto e enviar essa foto para o cliente, para que ele entenda, ou enviar essa foto para a companhia de seguro, né? Se não tiver, isso pode ser treinável, né? E ser treinável, isso é outro fator que essa pessoa possa ter, que ela seja treinável. O que a gente pode utilizar de números para identificar, para comprovar isso, é que a SESI, ela fez um levantamento nas grandes oficinas, nas oficinas de médio porte e grande porte, apenas 2% das oficinas elas tinham esse tipo de profissional. Tinha alguém que tinha a capacidade que tinha se treinado para fazer um orçamento e era capaz de fazer um bom orçamento, de converter aquelas avarias em valores. E essas oficinas demonstraram que elas tinham uma saúde financeira bem melhor. Segundo essa mesma pesquisa, um profissional treinado e capaz de ter um bom orçamento, ela consegue ter um ticket médio bem mais elevado. Tem exemplos em oficinas que trabalhavam com ticket médio em torno de R$ 1.500 e chegaram a passar para mais de R$ 5.000. Não é que está cobrando mais caro,
pelo serviço, é que ela está cobrando melhor pelo serviço. Ela consegue cobrar por tarefas que antes não eram cobradas e de uma forma justa, em que o cliente consegue entender que aquilo ali faz parte do serviço e que é necessário que ele pague por aquele trabalho, certo? E no primeiro trimestre do ano de 2018, algumas concessionárias, elas acompanharam também pela SESI, elas responderam a uma pesquisa que falava sobre a importância, o benefício que ela tinha tido com esse profissional. De que forma? Elas começaram a perceber que o orçamento ele se tornou mais padrão, tanto fazia ser feito por um consultor ou por um outro consultor ou orçamentista, no caso elas usam consultor, que o reparo ele ficava muito parecido ao orçamento, ele ficava mais padrão, e notou o crescimento no faturamento em relação a isso, a facilidade na venda do orçamento em relação a isso. Então, pessoal, esses números comprovam o quanto isso é importante, né? É importante para a oficina, que também, sendo importante para a oficina, ajuda a manter o negócio para que o cliente seja bem atendido. É importante para o cliente, porque sendo importante para o cliente, ele vai estar satisfeito e ele vai estar indicando a oficina a fazer, a outros clientes a fazerem serviço lá. É importante para a seguradora, porque a seguradora, tendo um cliente satisfeito, uma oficina organizada em relação ao orçamento, ela acaba também se beneficiando da satisfação desse cliente, se beneficiando do tempo de execução desse serviço. Então, esse é um trabalho que ele é bom para todo mundo. Ele é bom para a oficina, ele é bom para o cliente e ele é bom para a companhia de seguro, para quem trabalha com ela. Então, entender o quanto é importante o orçamento. O orçamento, ele influencia, inclusive, no fluxo de caixa. Mas isso é um assunto que eu vou gravar para vocês em um outro vídeo, para que esse vídeo não fique tão extenso. É importante hoje, nesse vídeo, que você entenda que ter um orçamento profissional vai ser um dos melhores benefícios que você vai oferecer na sua oficina. Tanto um benefício para a sua oficina, quanto um benefício para o seu cliente, seja ele um cliente particular, seja ele um frotista ou seja ele uma companhia de seguro. Então, mais uma vez aí, pessoal, obrigado. Eu espero que esse vídeo ajude a vocês a entender essa importância e se você gostou, dá um like aí mais uma vez, compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa saber essa importância, precisa entender sobre isso, para que a gente possa continuar. E logo, logo eu vou colocar mais vídeos para que a gente fale mais sobre esse assunto e que a gente aprenda sobre esse assunto.